Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos, né? Estamos aí gravando aqui mais um tema debatido dentro deste mundo da gestão organizacional, né? E fazendo aquele parênteses de início, quando a gente olha esse tema nosso de hoje, né? Acidentes, incidentes, doenças ocupacionais, fala sobre a NR24, condições sanitárias. O que um gestor tem a ver com isso, né? Faz parte daquele parênteses nosso. Nós, como gestores, precisamos entender o processo organizacional em todas as suas etapas e em todas as suas necessidades. Precisamos ter aquela visão holística, como nós já falamos em outros conteúdos. Entender um pouco das NRs, entender um pouco de conceitos de acidentes e incidentes, de doenças ocupacionais, é entender, é buscar compreender como que isso pode afetar o nosso processo produtivo. O que nós podemos então fazer para auxiliar outros departamentos, outros setores organizacionais, para que nada prejudique o nosso processo produtivo? E aí nós vamos entender e ter uma visão como gestor da qualidade, como gestor logístico, como gestor de RH, como um gestor organizacional, nós vamos ter uma visão sobre estes processos e sobre onde nós podemos também buscar informações adequadas para poder tomar algumas atitudes, para poder buscar algumas decisões, para poder entender como a melhoria na qualidade de vida, na saúde e na segurança organizacional podem influenciar e melhorar a produtividade organizacional, podem garantir um ganho de competitividade organizacional. Então, por isso que dentro deste contexto, dentro aqui do nosso canal de gestão organizacional, nós viemos trabalhar sobre estas informações. Vamos lá? Chega de enrolação? Vamos partir então para a primeira etapa do nosso tema de hoje, que é falar um pouquinho sobre acidentes e incidentes, né? E aí eu preciso entender primeiro o conceito legal de acidente de trabalho. E eu quero chamar a sua atenção rapidamente para algumas informações que você acompanha aí na sua tela, mas que a gente vai estar falando aqui, ó. Pegar minha canetinha, marcar texto aqui e a gente vai ver. Acidente de trabalho, a definição legal é algo que acontece, ó, vou marcar ali para você, pelo exercício do trabalho. É algo que acontece no exercício das atividades e é algo que acontece provocando lesão. Então, ó, definição legal de acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho, no exercício das atividades de trabalho e que provoca algo em alguém, ou seja, provoca uma lesão. E dentre estas lesões, a definição legal aí ela entrega os tipos de lesões para que um acidente de trabalho seja considerado legalmente. Na área de gestão de saúde e segurança ocupacional, eu atuei durante algum tempo da minha vida. A gente tem um conceito de acidente de trabalho de uma visão prevencionista. E aí, ó, você vê aí no final, mais embaixo da sua tela, ó, toda ocorrência fora das rotinas diárias, né? Que vai o quê? Prejudicar o andamento das tarefas no trabalho ou até mesmo fora dele. Então, dentro de uma visão prevencionista, e para nós também como gestores organizacionais, a gente tem que entender que tudo aquilo que acontece fora da nossa rotina é um acidente, seja um acidente de trabalho ou um simples ou um não simples, né? Mas ou algo que a gente pode considerar como acidente. Não foi programado, não foi previsto, não é para aquilo acontecer dentro de uma rotina de realização de atividades, então a gente precisa considerar como um acidente, como algo não planejado. E aí, eu deixo a pergunta para você. Visando esse conceito prevencionista de acidente de trabalho ou de acidente,
A gente inclui então a qualidade do produto, a gente inclui a qualidade do serviço, a gente inclui, né, além da qualidade organizacional, todo esse contexto, essa visão dizendo, olha, se eu tenho problemas e se eu tenho algo que não foi planejado, que não foi programado, então eu preciso entender que isso é um acidente para a gente poder dar prosseguimento no nosso tema aqui. Vai pensando aí e a gente vai ver alguns conceitos básicos aqui, ó. Quando a gente fala de acidente de trabalho, e aí nós como gestores precisamos entender estes conceitos, a gente fala de acidente com lesão, de acidente com danos materiais, de quase acidentes ou incidentes e até mesmo de acidentes de trajeto, que é um tema polêmico, é um tema que a gente entende que não tem assim, principalmente na atualidade, na mudança da legislação trabalhista, na execução de diversas medidas provisórias, isso ainda está ficando cada vez mais conturbado de se entender ou se caracterizar isso. Mas existem algumas decisões, existem algumas jurisprudências falando o contrário também. Mas não é esse tema, eu não vou entrar em detalhes de temas técnicos e legais, mesmo porque eu não sou da área de direito e a nossa visão como gestor organizacional é entender como que estes vários tipos de acidentes podem afetar o nosso processo, podem prejudicar a qualidade da execução das nossas atividades dentro do ambiente de trabalho. Então, definição legal, decisão jurídica, decisão legal sobre todos esses termos de acidentes que você vê aí, quem sabe, talvez um dia, se você assim achar necessário, e aí você deixa nos comentários aí, eu trago um especialista na área de direito aqui, né, para a gente poder conversar um pouco a respeito desses aspectos legais e de como isso vem sendo desenvolvido dentro do processo e do ambiente organizacional. Mas o nosso tema aqui é gestão organizacional, é entender o que são esses acidentes e como eles influenciam no meu ambiente de trabalho. Vamos dar uma olhada lá? Então, ó, primeiras definições que a gente vê, acidentes com lesão, e eu tenho com e sem afastamento. É a definição básica do conceito legal que nós acabamos de ver. Acidente de trabalho, aquele que acontece na execução do trabalho, no desenvolvimento das atividades e lesiona o funcionário ou lesiona os participantes que são envolvidos neste acidente. Então eu tenho tipos de lesão que vão me levar a conceitos diferenciados. Acidentes com afastamento, que são aquelas lesões que na prática organizacional, digamos assim, na maioria das vezes, eles entregam um afastamento de mais de um dia de trabalho para o funcionário. Se o funcionário se acidenta no dia de hoje e volta a trabalhar amanhã, não é um acidente com afastamento, ele ficou algumas horas fora, mas ele teve um período ali só para ser atendido, para ter uma recuperação e já voltou a trabalhar. Agora, se ele se acidenta hoje e não volta amanhã, volta só no dia seguinte, a partir daí a prática organizacional começa a considerar como um acidente com afastamento. E aí o período de extensão desse afastamento vai em função da lesão, em função da gravidade, do tempo de recuperação de cada pessoa. O acidente sem afastamento é esse que fica neste prazo, digamos assim, finito. Ele se acidentou hoje, recebeu um atendimento ali rapidinho, viu que não era nada, voltou a trabalhar no mesmo dia. Se acidentou hoje, precisou receber um atendimento externo à organização, foi no médico, o médico avaliou, ou mandou ele de volta para o trabalho, ou falou, não, vai para sua casa e amanhã você volta a trabalhar. Dentro de uma prática comum organizacional, ainda se considera um acidente sem afastamento. Ele ficou algumas horas fora ali do ambiente de trabalho. Mas tudo isso, pessoal, nós como gestores precisamos entender, afeta o nosso processo produtivo. Seja sem afastamento, seja com afastamento, o acidente tira um profissional das minhas atividades, ele tira um profissional que está qualificado para fazer aquela atividade e muitas vezes me coloca como gestor na posição de ter que substituir aquele profissional, seja por algumas horas, seja por alguns dias ou por vários dias, em função deste acidente. Quando nós falamos em acidentes com danos materiais, aí a gente foge um pouquinho da definição legal de acidente do trabalho, porque o acidente com danos materiais ele não gera lesão em ninguém,
mas ele pode gerar uma possível perda de produtos. Ou seja, o meu processo produtivo pode perder matéria-prima, a execução do meu serviço pode perder horas trabalhadas, as atividades que eu desenvolvo podem ter perdas organizacionais, sem efetivamente ocorrerem lesões. E esses danos materiais também têm uma variação de empresa para empresa. A empresa pode considerar um dano material em função do custo desse dano para ela. Então ela pode estipular valores que acima daqueles valores é considerado um acidente com perda ou com dano material, abaixo daqueles valores não. Mas de empresa para empresa isso vai variando. O que eu tenho que ver como gestor? Qual que é a minha visão? Vai gerar problemas no meu processo organizacional, vai gerar um maior custo para repor aquele material perdido, vai gerar mais horas até acertar aquele ambiente de acidente que aconteceu, que não estava previsto. Então eu vou entendendo estes conceitos e vou percebendo o que eu preciso fazer para evitar estas situações. Uma boa visão de como evitar essas situações é entender os quase acidentes ou chamados incidentes, né? É entender essas duas pirâmides que nós temos aí, que são padrões matemáticos desenvolvidos ou estudados por pessoas que desenvolveram este contexto, né? A pirâmide de Bird e a pirâmide de Heinrich. São dois conceitos matemáticos onde se mostrou a importância de avaliar e de buscar minimizar os incidentes, ou também chamados quase acidentes. É a intenção ou a previsão que nós podemos ter em função daquilo que acontece, que é de rotina, aqueles errinhos que não geram danos materiais, aqueles errinhos que não geram acidentes sem afastamento, que não geram acidentes com afastamento, é aquele escorregão, aquele esbarrão, aquela batida, aquele cortezinho leve na mão que não aconteceu nada. Estes chamados de incidentes ou quase acidentes, seja na pirâmide de Bird, né, do Frank Bird, como os meus alunos na aula que nós trabalhamos isso pesquisaram na mesma hora, né? Eu falei, olha pessoal, foi o Bird que fez essa pirâmide, não sei muito bem o nome dele completo, os alunos já foram lá, pesquisaram, falaram, né, e comentaram e participaram da aula de forma muito legal, trazendo o estudo do Frank Bird de 1969, que trabalhou com várias empresas, vários dados de acidentes e chegou a esta pirâmide. Assim como o Heinrich, que trabalhou bem antes de 1969, né, por volta da década de 1930, ele também fez um estudo, ele analisou mais de 75 mil acidentes e chegou neste conceito de 1,29,300. Assim como o Bird, em 1969, chegou no conceito de 1,10,30,600. O que é essa pirâmide? Ela mostra a base maior da pirâmide com os incidentes, os quase acidentes. E dentro desse contexto, para cada incidente ou quase acidente, dentro desses números absolutos, eu tenho uma possibilidade, uma probabilidade de acidentes com danos materiais, uma probabilidade de acidentes com uma lesão leve e de acidentes com uma lesão mais grave. Ou seja, se eu como gestor olho para esses incidentes e quase acidentes, que são coisas que acontecem na minha rotina, no meu dia a dia, e eu começo a trabalhar para prevenir isso, eu basicamente estarei evitando os demais. E estes demais são aqueles que me geram maiores perdas organizacionais, aqueles que me geram mais problemas organizacionais no decorrer e no desempenho das minhas atividades. Então é legal a gente conhecer um pouquinho desses conceitos como gestores e entender o que a gente pode fazer. Um outro tema dentro de acidentes do trabalho e que também são considerados legalmente acidentes são os termos de doença do trabalho e doença ocupacional ou doença profissional. O que a gente precisa entender em todo esse contexto, em todo esse tema jurídico teórico? Doenças ocupacionais, doenças do trabalho, elas também me levam a perder o meu capital humano, a reduzir a qualidade de vida dos meus funcionários e
por consequência, a entregar problemas organizacionais, dificultar o meu desenvolvimento, dificultar o desenvolvimento das minhas, digamos, das minhas atividades organizacionais. A cada profissional que eu tenho dentro da minha organização, capacitado e treinado, que adquire uma doença do trabalho, que adquire ou tem um desencadeamento de uma doença profissional, a cada profissional deste eu preciso de uma reposição. E eu sempre terei dificuldades nessa reposição, porque eu tenho que treinar novos funcionários, eu tenho que capacitar, eu tenho que dar uma formação específica para que esses novos profissionais possam desempenhar as atividades da melhor forma possível. Então, entender este conceito de uma forma resumida é entender isso que está na sua tela. Ó. Doença ocupacional, ela é produzida ou desencadeada pelo exercício de rotina, ou seja, ó, doença ocupacional é aquilo que o funcionário faz na sua rotina e que acaba desencadeando uma doença. Já a doença do trabalho, ela é adquirida ou desencadeada, mas em função de uma condição especial no ambiente de trabalho. Ah, então a doença do trabalho tem algo específico, muito especial, que é necessário para a realização das tarefas e que isso desencadeia uma doença. Né? E que isso faz com que o funcionário adquira uma doença chamada do trabalho, enquanto que a profissional ou ocupacional ela ocorre em função da sua atividade de rotina, do seu dia a dia. Ele não tem nada de especial naquilo, ele faz aquilo, ele precisa executar aquilo todo dia e acaba desencadeando uma doença. No final das contas, para nós gestores organizacionais, de uma forma ou de outra, nós vamos perder este funcionário, nós vamos ficar sem esse funcionário por um período que muitas vezes pode se prolongar por muito tempo. E isso afetando ainda a qualidade de vida organizacional, afetando a visão que os outros funcionários têm sobre aquela função determinada, né? Entendendo que talvez seja uma função perigosa, que talvez seja uma função que não convém que ninguém aceite trabalhar naquela situação. Quando nós sim podemos tomar ações que vão melhorar, minimizar e evitar estas doenças em função da realização da atividade com uma qualidade de vida mais adequada, com uma segurança mais direcionada, com um programa de saúde mais intensificado. Então, com tudo isso, nós entendemos que doenças ocupacionais também são consideradas acidentes do trabalho. Agora, algumas delas não são consideradas doenças do trabalho ou doenças ocupacionais. E você vê aí na sua tela, ó, doenças degenerativas, doenças inerentes a um grupo etário, né? Ou seja, aquela doença que a gente adquire pela idade, que nem a perda da visão, né? Que a gente começa a precisar usar óculos. Então, muitas vezes essas doenças elas não terão um nexo com o trabalho, ela vai ter um nexo com a faixa etária em que a pessoa se encontra. Além de doenças endêmicas, né, ó, nós aí que vivemos em um ambiente, né, infelizmente global, nessa atualidade com o Covid-19, nós temos que entender que determinadas doenças adquiridas desta forma, elas podem não ter o seu contexto ligados ao ambiente de trabalho. Então tudo entra naquela questão jurídica. O que eu preciso entender é que qualquer tipo de situação afeta o meu processo produtivo. A gente falou em acidentes de trajeto, por exemplo, são acidentes que ocorrem na ida, na vinda dos meus funcionários, no deslocamento desses funcionários. O que eu preciso entender é que estes acidentes eles também interferem no meu processo produtivo. Eles também podem me entregar problemas, dificuldades na execução das minhas atividades. Cabe à organização, então, até como uma forma de responsabilidade social e de cuidado com a qualidade de vida dos seus funcionários, desenvolver programas de conscientização, programas que
deixarão os funcionários alertas sobre esse tipo de acidente, sobre as implicações desses acidentes dentro do processo produtivo e principalmente dentro da qualidade de vida desses funcionários. Isso aí é uma questão de visão organizacional para a prevenção e para a garantia da qualidade do seu próprio processo. Saindo desse tema e entrando então no tema da NR24, que aí a gente já entra na etapa final do nosso tema de hoje, a gente vai entender a questão do controle sanitário. A NR24 fala a respeito desse ambiente sanitário nos locais de trabalho. Nada melhor, né, ou nada, não foi nem combinado esse tema, mas foi algo assim que calhou muito bem nessa época de desenvolvimento de novos hospitais de campanha, né, o ambiente organizacional dos nossos profissionais de saúde, como são as condições sanitárias nesses locais. E a NR24 ela vem tratar a respeito disso. É uma NR que foi atualizada agora, em 23 de setembro de 2019, então ela está em um processo de atualização. A partir de 23 de setembro de 2020, esse novo texto passa a ser cobrado e fiscalizado, então ele está em um processo de transição, mas ela entrega conceitos básicos como você vê aí na sua tela, né? Ela entrega como devem ser as instalações sanitárias, vestiários, refeitórios, vestimentas, entre outras situações que vão garantir uma condição sanitária adequada aos funcionários que trabalham naquela organização. Então, para a gente entrar e finalizar o nosso assunto, eu trouxe algumas informações básicas da NR24 para que você entenda e pense aí comigo, né? Imagine esses hospitais de campanha ou mesmo os hospitais que nós temos espalhados pelo país, seja da rede pública, da rede privada. Como que estes hospitais precisam se adequar em função da NR24? Como que os ambientes de trabalho fora os hospitais precisam se adequar em função da NR24? É óbvio, nosso tempo aqui é curto, a gente tem uma visão geral do que é essa norma regulamentadora. Um dos meus alunos, né, nesta aula, ele falou, pô, eu estou querendo ver melhor o anexo 2 da NR24 e a gente não ia chegar nesse contexto. Até prometi para ele, falei que de repente nós vamos gravar um vídeo falando especificamente sobre os anexos das normas regulamentadoras, coisas que muitas pessoas deixam de lado, mas que a gente tem que entender que ali também existem informações importantes para o nosso desenvolvimento organizacional. Então, quem sabe no próximo vídeo a gente fala sobre os anexos. Mas dentro da NR24, eu trouxe para vocês algumas informações básicas. Por exemplo, instalações sanitárias. Dá uma olhada como a NR24 apresenta características específicas para estas instalações. E se você for ver aqui, no item 24.2.2.1 da norma, ela vai falar que é obrigação da empresa fornecer um lavatório para cada 10 trabalhadores. E sabe como? Em atividades de exposição e manuseio de material infectante. Olha só que interessante, pessoal. Locais que tenham exposição ou manuseio de materiais infectantes. Nós estamos no meio de uma pandemia onde os hospitais estão cada vez mais com este risco inerente dentro das suas atividades. Então significa que para cada 10 trabalhadores existentes neste ambiente, a ANR diz que precisa existir no mínimo uma pia para lavar as mãos, para se higienizar. Então, nós vamos percebendo como que a NR24 dá dicas de melhoria do ambiente de trabalho para garantir uma segurança,
uma saúde adequada dos funcionários e para garantir uma qualidade de vida. E isso, pessoal, influencia na percepção do funcionário para com o que a organização tem diante deles, da percepção das pessoas para o que a organização pode oferecer ao seu capital humano. Outra coisa que a NR fala, é a respeito dos vestiários. E aí, novamente, né, a gente vai entender o conceito dentro desse tema de que nós estamos vivendo dentro dessa pandemia global. 24.4.5, a definição de atividades laboratoriais em que tenham exposição e manuseio de material infectante. De novo, né, nestes contextos, a NR24 ela informa que as empresas precisam oferecer armários duplos aos seus funcionários. Por quê? Ele precisa utilizar um uniforme. Esse material infectante não pode ser impregnado na roupa pessoal dele, porque depois ele sai dali do trabalho, vai para casa, ele leva esse material infectante para casa, ele lava essa roupa e ele deposita esses resíduos de materiais infectantes dentro do ambiente de esgoto que nós temos. Então ele precisa de um uniforme e dentro disso ele precisa de 2 armários. Para quê? Para guardar a sua roupa, para tirar o seu uniforme, para que nada tenha contato com estes materiais infectantes. Né? E aí a norma dá uma orientação no 24.4.5.1 falando das empresas que são desobrigadas a manter estes armários duplos, né? Quando ela fornece então uniformes, vestimentas, e ela chama de vestimentas, que a gente vai falar daqui a pouco, que é diferente de uniforme, mas ela fala quando a empresa fornece estes uniformes ou estas vestimentas que podem ser higienizadas. Aí a empresa pode manter um único armário para os funcionários. Vê só, pessoal, como são detalhes que nós precisamos entender que garantem maior qualidade de vida, maior segurança e melhor saúde aos nossos colaboradores. Outro termo que a norma utiliza também, ou outra informação que ela nos dá, é a respeito dos refeitórios. E aí a gente vê, a norma entrega requisitos mínimos, até de metragem quadrada, para a execução de refeitórios. E ela fala, no item 24.5.1, as condições adequadas de higiene e de conforto dentro dos refeitórios. Então, ela, dentro deste tema de refeitórios, a NR24 nos entrega a capacidade, né, acima de 300 trabalhadores, a necessidade de existir um refeitório para que os funcionários consigam se alimentar adequadamente. A metragem definida de 1 metro quadrado por usuário, ou seja, se eu tenho 300 usuários, eu tenho que ter um refeitório com no mínimo 300 metros quadrados. Para quê? Evitar muita aglomeração, para evitar um ambiente apertado onde as pessoas vão se alimentar. Então, eu vou entendendo estes conceitos e vou percebendo como que isso é viável e como que a gente está percebendo isso cada vez mais necessário nos dias de hoje. Uma última informação sobre a NR24 é o que a gente estava falando das vestimentas. Lembra lá que no item de vestiários a NR fala a respeito dos armários duplos para uniformes e vestimentas? Vestimenta, pessoal, não é uniforme e também não é um EPI. Nós vemos hoje na televisão os colegas da área de saúde dentro daqueles hospitais de campanha ou dentro dos hospitais comuns que nós temos aí no dia a dia, onde ele tem um macacão ou ele tem um avental, uma capa que vai por cima do seu uniforme. Aquilo é uma vestimenta, aquilo é um complemento do seu uniforme. E a NR24 ela trabalha sobre isso, mostrando que, olha, é necessário fornecer esta vestimenta não para substituir um EPI, e muito menos como um uniforme, mas para aumentar a segurança e para aumentar o conforto
e o ambiente do funcionário que necessita deste material. Então, a NR24 ela vai nos dando informações e vai caracterizando cada vez mais este processo organizacional, onde nós gestores, entendendo esses mínimos conceitos, entendemos o que a gente pode cobrar dos demais profissionais da nossa organização, o que a gente pode ajudar, onde nós podemos auxiliar na melhoria do ambiente organizacional, para garantir então este contexto e estas informações adequadas. Muito bem, ficamos por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido esse nosso tema e vamos trabalhar sobre outros temas ainda dentro das normas regulamentadoras, principalmente falando deste conceito, no próximo tema, no nosso próximo encontro, falando da NR12, da NR18 e da NR26, que também precisa ser conhecida por nós, gestores organizacionais. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer informação nova, deixe os seus comentários nos nossos vídeos, divulgue o nosso link, faça parte dessa comunidade para que a gente possa continuar desenvolvendo cada vez mais temas novos e para que a gente possa cada vez mais distribuir este nosso conceito de gestão organizacional. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Nos vemos em breve.